Oi, gente linda, vamos lá, vamos fazer nossa correção. Muito bem, que a gente deixou na última aula do livro de Geografia, tá certo? E aí, eu quero ver, hein? Vocês enviaram pra mim? Espero que vocês tenham enviado tudo, gente. Dê uma olhadinha lá, hein? Vamos lá começar na nossa aula que foi crescimento populacional da população brasileira. Aí na página 12, a gente tinha o quê? Nós tínhamos a letra A e a letra B. Ele disse assim, o que esse gráfico mostra? Olha só, o que esse gráficozinho aqui está mostrando? Esse gráfico aqui, ele vai mostrar as taxas de natalidade e mortalidade do Brasil entre 1900 a 2015. Super tranquilo, né? Não dá para escrever aí, eu espero que vocês tenham escrito no caderno. Com base nos dados do gráfico, calcule o crescimento vegetativo do Brasil no ano de 1930 a 1965 e 2015. Ele quer só o gráfico do crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento de taxa de natalidade, não de pessoas que vieram de outro país e tal, aquela coisa toda que era a questão da imigração. Então, como é que vocês calcularam isso aí? Eu quero ver, hein? Tá na letra B. Então, é só vocês pegar 1930, qual foi a taxa de natalidade de 1930, aí vai lá, foi de 26, aí depois foi a taxa de 1965, aí vai lá também, aí vocês olham lá o gráfico e faz, e de 2015, tranquilo, juntou tudinho e deu a resposta. E aí, eu quero ver se vocês fizeram. Como você explicaria a evolução do crescimento vegetativo do Brasil nesse período? Espero que vocês tenham respondido bem tranquilo. Crescimento vegetativo foi justamente o crescimento que se deu correspondente à taxa de o crescimento natural ou vegetativo, corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Espero que vocês tenham respondido assim. Essa diferença dos dois é justamente o crescimento vegetativo, certo? Na questão da página 13, tinha duas questões, o sexto e o sétimo aqui embaixo, tá? De acordo com o gráfico, qual era o número médio de filhos por mulheres no ano de 1960 e no ano de 2015, tá? Então, em 1960, tinham quantos? 6 filhos. Lembram que eu até falei? Olha o gráfico. O gráfico é bonito, não é só para ilustrar, não, mas ele é também para nos ajudar a entender a história. E em 2015, o gráfico já está mostrando aqui que eram 2 filhos por família, certo? Bem fácilzinho aí e tranquilo, né? Nada difícil. Na página 14, para responder, tinha mulheres chefes de família e tinha o oitavo, mulheres adultas. Na sua família, exerce alguma atividade remunerada? Se sim, qual? Então, aí é pessoal, né? Se tinha alguma mulher adulta, sua mãe, sua avó, sua tia. A tia, mas elas trabalham em casa, com certeza. Quem trabalha em casa trabalha muito. Mas a gente tá falando de atividade remunerada, que você trabalha e recebe dinheiro. Você não paga a sua mãe, né? Então, por exemplo, tia, além de ser professora, mas ela é mãe e ela mora em casa. Então, eu faço uma atividade remunerada. Eu trabalho. Então, se tem, aí você vai responder. Pessoal. Alguma mulher adulta da sua família é a principal responsável pelo sustento financeiro da família? Ou seja, mas eu tenho meu pai, mas ele não está trabalhando. Pronto. Então, ela é responsável pela remuneração da família, porque se não tivesse dinheiro dela, não tinha de ninguém. Aí você está perguntando, não tem ninguém, só minha mãe trabalha. Então, ela é responsável. Então, escreve aí resposta pessoal. No 10º, na página 15, tem assim, e sua família, que está falando já sobre envelhecimento da população brasileira. Em sua família, há idosos, quem são? Então, eu sei que tem muitos idosos. Eu ganhei esse lápis, não amei esse lápis. Em sua família, há idosos, sim, né? Então, tem, mas não tem. Minha mãe e minha avó já faleceu, meu avô já faleceu. Tem um tio-avô, mas não tem um tio-avô. Não precisa morar com você, tá? O que é tio-avô? Tio-avô é aquele irmão da mãe, do avô ou da avó, certo? Mas não tem ninguém, só tem de consideração, então tranquilo.
E eu sei que muitos têm, que alguns já falam do avô, da avó até na sala, certo? Responde se tem e coloca o nome. Se tem mais de um, melhor ainda. Que bênção, né? E aí, para terminar, a gente vai para a página que eu amei também, que é a luta dos direitos das mulheres, certo? Aí tem o que, é que se trata o texto. A gente está falando sobre os direitos da mulher, né? As mulheres sempre tiveram os mesmos direitos que os homens. Você deve ter respondido que não, né? A gente viu que ao longo do tempo que isso foi, a mulher não tinha direito nem a estudar, não tinha direito a nada. Então, atualmente as mulheres sofrem discriminação, com certeza, né? Você deve ter respondido. Dizer que a mulher não sofre discriminação, ah, não, né? Não é que todo momento, toda hora, mas ainda sofrem discriminação, né? Às vezes até você mesmo, menino ou menina, vai, mas não pode brincar disso não, isso é brincadeira de menino, né? Então isso é uma discriminação, né? Por que a menina também não pode brincar com uma atividade que o menino brinca? Não é assim, então isso é discriminação, gente. Então, quarto, quais as expressões do texto que indicam a passagem do tempo? Então, tem várias expressões do texto que indicam passagem de tempo. Vocês colocaram? Essa alergia tá só disso. Então, mesmo então, elas colocaram, foi só na década de 1930, então a passagem do tempo. Em 1998, a Constituição, a passagem do tempo. Em 2100, foi promulgado a passagem do tempo. Atualmente, as mulheres, que é agora a passagem de tempo, então tem que escrever um pedaço do texto para poder responder. Na página 17, tem bastante coisas para responder. No 5, na página 17, aqui, ó, vamos se situar, vamos entrar no texto, a gente tá aqui, tá bom? Aí diz, complete as frases do esquema de acordo com o texto. Direito das mulheres, 1879, as mulheres não podiam frequentar o que é que diz lá o texto? Muito bem, eu escutei aí, hein? Ensino superior, verdade. E a gente comentou sobre isso. Que é ensino superior? Por exemplo, quando estiver fazendo ensino médio, não. Ensino médio é o ensino básico, ensino superior sai depois do ensino médio, quando você for para a faculdade, tá bom? Na década de 1930, as mulheres passaram a ter o direito de tananã e de tananã. Direito de quê? De 1930, primeiro de votar e de se candidatar a cargos públicos. Muito bem. Em 30, ela também teve direito a se candidatar, não só a votar, só que não foi bem assim tão fácil. Ela teve direito, mas imagina, a mulher começou a votar em década de 30. Só ia logo votar e, eu quero ser candidata e não votar em mim. Não, né? Foi com o tempo, né? Mas ela teve direito, né? Pelo menos votar, ela já, né? Começou a votar. Se completaram aí, votar e depois de se candidatar a cargos públicos, tranquilo, certíssimo. Em 1988, tem outro quadradinho aí que diz, um retângulozinho, a Constituição Federal, já respondi, do Brasil estabeleceu que os homens e mulheres são em direitos e obrigações. Então, há o que? É aquela lei máxima que rege o nosso país. O que é? Já falei, a Constituição Federal. Ela disse o que em 1988? Que a mulher e o homem tinham os mesmos direitos, ou seja, que estabeleceu que o homem e as mulheres são iguais. Muito bem. A pessoa, mas a gente é diferente, o homem e a mulher, mas eu já falei em relação a direito. Direito de sair, direito de comprar, direito de trabalhar, direitos, tá? Não é biologicamente. Biologicamente a gente sabe que o homem e a mulher têm corpo diferente, estrutura diferente, ok? Então a resposta aí foi Constituição Federal e iguais. Em 2006 foi promulgada a lei. Vocês vão responder aí. Em que tem por finalidade coibir a violência doméstica contra a. Foi super fácil, né, gente? A gente falou sobre ela. Mandei pesquisar sobre ela, sobre a lei que leva o nome daquela pessoa que inspirou essa lei, que sofreu, né, para poder, quase que morre. Como é o nome dela? Muito bem, Maria da Penha. Foi promulgada a Lei Maria da Penha, escreveram aí, né? Muito bem, eu escutei. Com a finalidade de coibir, o que é coibir? Deixar, não permitir a violência doméstica contra o homem, contra a mulher, porque não tem contra o homem, porque é muito mais difícil. Até fisicamente, a mulher é mais frágil que o homem, em relação física. Eu não estou falando em trabalho, né? O corpo, a estrutura física da mulher é mais frágil. Então, por mais que ela tenha, a força dela é bem maior, do homem é bem maior. Então, um homem que vai bater numa mulher é uma
É uma violência brutal e até certo ponto, o que eu posso dizer? É até uma covardia, né? Porque se você sabe que você tem mais força, você não tem como equiparar. Então, a mulher tem o mesmo direito que o homem, mas tinha que coibir isso aí, né? Porque eu tenho mais força que eu vou ficar batendo em você, certo? É horrível essa parte, não gosto nem de falar, só Deus. Atualmente quer dizer hoje, agora, 2020, as mulheres trabalham nas mais diversas funções, mas ainda sofrem, muito bem, escutei, discriminação e violência. Infelizmente, a gente vê muito aí no jornal. Horrível, né? Violência contra a mulher. Nossa, meu Deus do céu. Então, a resposta é essa: sofre discriminação e violência. Sexto, pesquise os direitos que os idosos adquiriram com o passar do tempo. Complete o esquema abaixo com as informações da sua pesquisa. Os direitos dos idosos no Brasil, no início, não havia leis que garantissem o direito específico para os idosos. Não tinha. Com o tempo, atualmente, os idosos vivem mais, melhor, têm mais direito a garantias. Entretanto, é preciso acabar com o preconceito com os maus tratos dos quais eles ainda são vítimas, tá? Então, qual o direito hoje, né? Tem o Estatuto do Idoso. Então, coloca aí. Com o tempo, foi criado o Estatuto, vou até colocar no meio, do idoso, tá? Que é isso, professora? Assim como tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você sabia que tem direito. Tem o Estatuto do Idoso. O idoso, ele tem direitos. Então, com o tempo, você vai perceber que, olha, você não pode também bater no idoso. Ah, porque ele está dando trabalho. Não. Você não pode abandonar o idoso. Quando chegar numa fila médica, tem que ser o primeiro a ser entendido. Criança e idoso, com os primeiros, isso é direito, tá lá no Estatuto do Idoso. São leis, certo? Tô no ônibus, porque eu quero ser bonzinho, não. Você tem que dar o lugar a ele, que é direito, certo? Ah, mas direito é só aquela cadeira ali que tem o nome, não. Se você, a mãe educou, orientar, você sabe que ele tem direito. Ele tem uma fragilidade maior, ele ficar em pé no ônibus, o que, é que vai acontecer? Ele pode cair, ele pode se machucar, certo? A força dele não é o mesmo vigor que o seu, certo? Então, eu sou pequena, então senta no colo da mãe, tá certo? Então, é por aí. Então, tem aí a letra C. Escreva seu texto com base em informações no esquema, certo? Então, você deve ter escrito o textozinho aí. Procure utilizar expressões que indiquem a passagem do tempo e lembre-se de dar um título ao seu texto, certo? Então, espero que vocês tenham feito. Por hoje é só. Muito boa essa aula. Eu amei, porque a gente passou a refletir várias coisas do dia a dia, que jornal é chato. Não, são expressões importantes para a vida da gente. Não é só ver violência, mas saber por que as leis foram criadas, por que os estatutos são criados, por que a Constituição. Então, quando você vê por aí, a Constituição, estatuto, eu já sei, porque eu estudei na aula. Lembra que eu gosto sempre de falar nas nossas aulas presenciais, em sala de aula lá? Aqui também, que a gente tem que aumentar o nosso repertório linguístico. A gente tem que melhorar e perceber o porquê que existem as coisas, porque o jornal fala aquilo e porque eu estou aprendendo na aula de geografia, na aula de ciência. Que legal, tu sabe. Eu sei. Eu sei porque eu aprendi em sala de aula, eu aprendi no meu livro, certo? Então vamos pesquisar, vamos ser curiosos. Estudante é isso, é ser pesquisador, é ser curioso, é aprender, tá bom, gente? Próxima aula, eu vou estar mostrando aí também a cartilha lá, certo? Que tem português e matemática, a cartilha lá do patrimônio. E eu quero que vocês, que já devem ter respondido a página 13, a gente vai fazer a correção, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado muito da aula, como eu.